E aí, seus bebês arroz, tudo bem? Bom, a gente vai começar. Hoje não é. Ai, caralho, vai, continua, vou continuar. Depois você Hoje, dia 4 de fevereiro de 2022, a gente estreia um pouquinho essa sessão aqui no canal do YouTube de perguntas e respostas pra gente se comunicar um pouquinho, né? Então, vocês podem mandar as perguntas pra vocês em forma de áudio no 96309-6432, que é o nosso telefone aqui da escola, e mandar o seu áudio com a sua pergunta de qualquer lugar do mundo, você pode participar, tá bom? E a gente vai começar com uma pergunta da Larissa, que mandou um videozinho pelo inbox do Instagram, pra gente começar a responder perguntas, certo? Certo. O que a Larissa tem de dúvida, Fernanda? Vamos ver. Oiê, sou Larissa Caldinha aqui de São Paulo e minha dúvida é a seguinte. Ale, isso de taça de Borgonha, taça de Bordeaux, realmente faz a diferença para vinho do dia a dia? Oiê, sou... Taça. Taça é a pergunta de todos os tempos. E vinho dia a dia também, né? E Acho vinho do dia a importante. dia, é importante isso. Gente, esqueçam as taças. Tenham um tipo de taça. O que acontece? Eu vou explicar, até separei aqui pra vocês, tá? Alguns formatinhos de taça, ok? Eu separei aqui, elas nem estão muito... Pra vocês terem uma ideia, se eu colocar o mesmo vinho, coloquei um Bordeaux na taça Bordeaux, tá? E nessa outra taça aqui, que não tem uma definição precisa, e eu já mostro pra vocês. O que acontece? Ó, aqui não dá nem pra sentir, ó, Fê. Numa taça menor, vou até pôr nessa menorzinha aqui, ó. O mesmo vinho, tá? Aqui aparece. Olha só que diferença. Nossa. Que Nossa, foi o que aconteceu na aula? Na taça Bordeaux, exato. Na taça Bordeaux, este Bordeaux, nessa taça grande, ele simplesmente não tem aroma. Quando a gente... Tem um café. Aqui tem um café, uma baunilha. Então, o que acontece? A superfície de contato com o oxigênio, maior ou menor, vai impactar de maneiras diferentes. Essa história de taça Bordeaux, gente, é balela. Vocês sabem quantos produtores existem em Bordeaux? Vocês sabem quantos tipos de vinho tem em Bordeaux? Bordeaux é uma região enorme, com níveis de denominação de origem, níveis de complexidade. Vale para Borgonha também. Então, como é que uma taça vai atender todos esses tipos de vinho? Você pode estar tomando um Bordeaux que está jovem, como é o caso aqui. Você pode estar tomando um Bordeaux que tá com 20 anos de idade. Como que a mesma taça vai atender a todos esses estilos de vinho? Mesma coisa para Borgonha, ou uma taça para Cabernet Sauvignon. Gente, uma coisa é um Cabernet Sauvignon do Chile, outra coisa é um Cabernet Sauvignon da França, outra coisa é um Cabernet Sauvignon da Toscana. Eles não têm as mesmas características, a mesma taça não vai atender a todos esses vinhos, sem falar do ponto de maturidade que o vinho vai estar. Então aqui é só um exemplinho básico de você ver um Bordeaux numa taça pititica, ficou muito melhor do que na taça E também Bordeaux. no dia a Tá dia cheio você vai tomar de fermento. de algo, acetona. É. E aqui tá frutado, tem uma baunilha. Ele tá achatado esse aqui, né? Não tem... Tá achatado, porque é muito... Pra esse Bordeaux aqui, pra esse Bordeaux especificamente, esse vinho, essa taça Bordeaux não funcionou. Qual que é a solução pra tudo isso, gente? Mas então, e agora? O que eu faço? Na casa de vocês, eu sugiro, tenham sempre 2 tamanhos de taça. Então, um maiorzinho e um menorzinho, tá vendo? Ou assim, por exemplo, ó. Assim melhor exemplo. Uma maiorzinha e uma menorzinha. Não tô falando do pé, tô falando do bojo, tá? Por quê? Na hora que você for abrir o seu vinho na sua casa e você vai servir, você vai fazer exatamente o que a gente fez aqui. Põe um pouquinho aqui, põe aqui. Vai ver. Vê como é que ele tá aqui. Porque também se espalha na boca de maneira diferente, tá? Aqui ele concentra, como é uma tacinha menor, ele concentra, né, o líquido aqui no meio da minha boca. Aqui uma taça maior já espalha o líquido. Vou ver nessa bordozona aqui. Não, para. Ruim? Não, muito tânico. Ruim não, é um bom vinho, não tem como ele ser. Mas é muito tânico. Nossa. E olha essa fruta aqui. Entendeu? Fica muito tânico. Então o que você vai fazer na sua casa? Agora a parte prática. Você vai ter 2 formatos de taça. Não é taça de vinho branco e de vinho tinto. Isso não existe, gente. É um universo vinho tinto, é um universo vinho branco. Não existe taça pequena para vinho branco e taça grande para vinho tinto. Existe taça grande e taça pequena. Você vai abrir seu vinho na sua casa, pôr na pequena, pôr na grande, provar e ver qual fica melhor. E se eu pudesse ser só uma também? E se você tiver, você tira a Melhor. variável, melhor Uma ainda. média. Você não fica sabendo se é melhor ou pior. Pega uma média. Pega uma média. O ideal é uma taça assim, nem tão grandona, nem tão petica, se bem que essa aqui é uma ótima taça, né? Mas não, ela não é pequena, não, mas aqui assim, uma taça média. É. E agora, 2 taças, você vai ter um pouquinho dessa visão.
Olha, eu preferi nessa menor. Serve na menor, ou preferi na maior. Então, não fiquem... Vinho não é pra vocês se estressarem. A Larissa perguntou se valia pro dia a dia. Nem pro dia a dia, nem pro dia à noite, nem pro nunca. Ocasião especial. A não ser que você saiba exatamente o vinho que você tá, você já fez esse teste das taças e aí você sabe que ele vai melhor naquela taça. Mas você imagina a quantidade de taça que você tem que ter pra fazer isso. Não. E aí vira um sofrimento. Quem que quer sofrer pra tomar vinho? A ideia não é essa. A ideia é vocês se divertirem com vinho. Porque vocês sabem que vinho é sempre um prazer em conhecer, sim ou não? Sim. Vamos pra próxima pergunta? Vamos. Então vamos. Vamos lá. Quem que é? Alexandra Corvo, eu sempre te ouvi na Band News e eu tenho uma pergunta para você. Eu não sei se é uma pergunta válida, mas é uma pergunta relativa a vinho de mesa. O que é vinho de mesa? Eu nunca entendi esse termo. Se você pudesse me explicar, eu sei que pode ser uma pergunta idiota, mas eu tenho curiosidade de saber o que é um vinho de mesa. Como as pessoas têm vergonha de perguntar, né? Isso, essa é a primeira coisa que eu queria falar, gente. Não existe pergunta idiota. Como que se você tá fazendo uma pergunta, já mostra que você não é o idiota. O idiota é aquele que acha que sabe e não pergunta. Então, essa sessão é para vocês virem aqui, mandarem o áudio de vocês pro 96309-6432 aqui em São Paulo, 11 96309-6432. Mandem as perguntas de vocês. Então, não existe pergunta idiota e a gente tem o maior prazer em responder as perguntas. Não fiquem assustados, não existe pergunta de leigo. A pergunta tem que ser de leigo. A ideia, eu sou professora de vinhos, eu quero ensinar vocês. Não é nem ensinar, é guiar vocês para vocês terem mais prazer com vinho. Portanto, vinho de mesa, Fernanda. Você sabe a resposta? Sei, eu acho. É aquele vinho feito com aquela uva que a gente come. Com uvas. Existem duas categorias, duas não, várias, mas existem as vites viníferas, que é uma grande família de uvas. Quando você fala Cabernet, Merlot, Chardonnay, elas são todas vites viníferas. Então são variedades de uvas que têm características específicas ótimas, né, para a produção de vinho. No caso do Brasil e de alguns outros países, que são países que historicamente não tinham, as vites viníferas são todas europeias. Elas não gostam de climas úmidos e quentes no verão. Então elas sofrem muito. O que aconteceu no Brasil e em alguns países? Eles plantaram outras variedades de uvas que não são viníferas, variedades de mesa muitas vezes, para produzir vinho. Aquele vinho de garrafão que a gente vê, né? A uva Isabel, os imigrantes, eles queriam produzir algum tipo de vinho, mas a vitis vinífera que eles trouxeram não se adaptou na maior parte dos climas, por causa da umidade do verão. Então o que acontece é que eles passaram a produzir esse vinho colonial com variedades, com uvas de mesa. Isabel, Bordeaux, enfim, uma série de variedades que são vites, não são vites viníferas, são vites labruscas e dão vinhos com uma característica que a gente pode... Por que eles são tão alcoólicos? Eles não são tão alcoólicos. É uma coisa que tem estranho. Eles não têm essa capacidade de... você pode produzir um vinho até com essas variedades, mas é mais difícil obter um equilíbrio e uma estabilidade, né? Então, são vinhos que ficam com uma boca, às vezes, muito esquisita, um nariz esquisito, às vezes tem aquele cheiro meio fedidinho, assim, de pelo, sabe? Então, pode ficar um pouco esquisito. Então, o vinho... Só que isso... Agora, é importante aqui, gente. Na garrafa, qual que é a diferença do vinho de mesa para o outro vinho com as vites viníferas? Na legislação brasileira... Vamos lá, uma dúvida. Será que é uma dúvida? Vamos ver. Não é a Vivo. Olha, vocês vão encontrar aqui vinho de mesa, ignora, tá? Lê a frase inteira. Vinho de mesa tinto seco fino. Quando está escrito a palavra, pode estar escrito vinho de mesa fino, vinho fino de mesa. Mas se a palavra fino, significa que é vitis vinífera. Se não tiver indicação de palavra fino, é porque é um vinho feito com variedades não viníferas. Então, procurem aqui na etiqueta a palavra fino. Agora, claro, todos os vinhos que vêm da Europa, que têm denominação de origem, são vinhos feitos com variedades viníferas, é obrigatório, tá? Mas quando eles chegam, são importados para o Brasil, eles têm que colocar uma etiqueta brasileira indicando que tinto seco fino, né, francês aqui escrito. Então, um vinho de mesa, se tiver escrito só vinho de mesa, é feito com variedades não viníferas. Se tiver escrito vinho de mesa fino, é feito com variedades viníferas. Tem mais uma. Próxima. Vamos ver. Alexandra Não, é a mesma. Tatiane de São Bernardo. Oi, aqui é Tatiane de São Bernardo. Tatiane de São Bernardo? Eu adoro o vinho tinto, né? Eu só tomo vinho tinto, eu gosto muito do Malbec. E eu queria saber
como é que eu faço pra mudar um pouco, pra tomar outro tipo de vinho? Ela gosta de Sei Malbec. muito pra onde ir. Ela gosta de Malbec e quer tomar outros tipos de Essa vinho. aí, ela só toma Ah, isso. essa é fácil, gente, olha. Quando a gente fala Malbec aqui no Brasil, a gente tá falando de um vinho produzido na Argentina, né? O vinho feito com a uva Malbec produzido na Argentina. Qual que é a principal característica do vinho argentino, independente da uva feita? Álcool. É o álcool. É. Porque Mendoza, que é a principal zona produtora, é uma região onde o verão é muito quente. Então, o que acontece? As uvas amadurecem demais. Então, elas tomam aquele sol, elas ficam cheias de açúcar. E cheias de aromas de fruta muito madura. Pode ser Malbec, pode ser Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, o que você quiser. Ele sempre vai ter esse cheirão de fruta madura, com diferenças entre eles. Mas a característica principal é esse álcool frutadão na boca. Então, o segredo, se você gosta de vinhos, por exemplo, como o Malbec argentino, é você procurar outras regiões do mundo onde o verão seja muito quente também. E independente da uva, o resultado final do vinho vai ser muito parecido. Quente, rico, maduro, encorpado. Você pode dar um exemplo, por exemplo... Itália, uma parte da Na Itália, o sul da Itália, a Puglia, aqui no Brasil a gente tem, as pessoas gostam muito de Primitivo. Primitivo é uma uva da Puglia, que dá um vinho tinto também com essa mesma característica. A gente pode pensar nos vinhos alentejanos. Portugal é uma região, o Alentejo em Portugal é uma região muito quente, então dá um resultado também nessa parte do corpo, da estrutura, também muito rico, muito cheio, apesar de os aromas serem diferentes. Claro, tem muitas variedades de uvas, tem uma outra forma de produzir, mas a coisa da boca cheia, você pode apostar que você vai gostar. Se você gosta de vinhos de climas quentes, como é o caso de Mendoza na Argentina, procure outras regiões com um clima parecido, que com certeza você não vai errar. Dúvida minha agora. Por que o brasileiro... Quer dizer, na verdade, acho que eu já sei a resposta, né? Por que o Malbec ficou tão... Será que é o preço? Porque é mais perto? Não, claro. Tem muita gente que toma, né? O vinho encorpado e frutadão é um vinho que ele é mais infantil. É para quem mais tá. fácil. Isso não é uma. Não é um julgamento de valor aqui. É simplesmente mais fácil de tomar, mais doce. De gostar, né? Não é que ele é doce de açúcar, mas ele tem essa fruta gostosa, então é mais fácil de você entender. É como se fosse um desenho para criança, né? Com as linhas mais grossas, mais definidas. Entendi. Né? Não tem Faz sentido. aquelas nuances. Então são vinhos que são realmente gostáveis, né? Frutados, gostosos e fáceis de tomar. Então são ótimos vinhos pra gente começar. Mas depois, como foi o caso da Tatiane de São Bernardo, ela quer dizer, agora eu quero mudar um pouquinho. Então vão começando por essas regiões mais quentes de outros lugares do mundo e depois a gente vai mudando, migrando para outras regiões com outras temperaturas e outros estilos. É isso por hoje, para nossa estreia. Espero que vocês tenham gostado. Apareçam, mandem a sua pergunta, o seu áudio. Tem vinho da semana hoje, Fernanda? O que você tá tomando? O que temos aqui? Falando em Malbec, a gente tá com um vinho da região originária do Malbec, que é Cahors, na França. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui, Cahors, né? Aqui, ó, ok? Então, é um Malbec francês, que tá bem frutado, mas não é nada alcoólico, zero alcoólico, tá? Ele é frutado, ele tem tanino, tem um pouco de acidez, cheio, mas não é alcoólico. É fácil de achar aqui, né? Esse aqui é da Tastevan. Tá. Mas é do Rio de Janeiro. Mas tem lojas em São Paulo. Tem lojas em São Paulo que tem. E a gente mencionou o Bordeaux aqui. Esse, no caso, é o Chateau Labatut, que é da importadora Premium, certo? É isso, gente. Beberrões, vejo vocês na próxima. Até!